João capítulo 20, 19 a 23. Uma igreja enviada pelo Cristo ressuscitado. Esse é o título do nosso sermão e a referência é exatamente essa em João, capítulo 20, 19 a 23. Uma igreja enviada pelo Cristo ressuscitado. Vamos meditar um pouquinho neste tema, que é tão precioso para a igreja e tão necessário que nós falemos a respeito dele. Diz assim a palavra, então, do nosso Deus. Acompanhe comigo, por favor. Vamos ler com calma aqui. Diz assim, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus. Eu já tenho falado isso em alguns sermões. É a base do cristianismo. A ressurreição de Jesus, ela constitui o centro da vida cristã. Se a igreja não entender a ressurreição de Cristo Jesus, não tem igreja. Não tem igreja, meus irmãos. O que acontece é que, frequentemente, a igreja reconhece a ressurreição de Jesus Cristo para a salvação. É ponto pacífico. Se eu perguntar para você, bom, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso crer que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Sem sombra de dúvidas, creio que vocês vão me responder isso. Não é verdade? Mas, frequentemente, irmãos, a igreja negligencia os desdobramentos, por assim dizer, da sua identidade e da sua missão. Frequentemente. Não raras vezes, a gente vai ver pessoas que, se perguntarem para elas o que elas estão fazendo na igreja, elas vão dizer que elas estão ali para que alguma necessidade dela seja suprida. Não raras vezes nós vamos ver pessoas que pensam que a igreja é um local onde suas necessidades devem ser supridas. Mas, meus irmãos, como a igreja vive, falando de identidade da igreja, como que a igreja vive a sua identidade após a ressurreição de Cristo Jesus? Esse texto aqui, ele vai nos responder essa pergunta. Esse texto aqui nos vai trazer luz a essa pergunta. A igreja foi estabelecida para viver a sua identidade participando da missão de Jesus Cristo. Sendo enviada por Jesus Cristo. No poder, sendo capacitada pelo Espírito Santo. Dessa forma, a igreja, ela não tem apenas uma missão. A igreja, irmãos, ela existe para participar da missão de Deus. A sua identidade, o seu envio, o seu poder espiritual, por assim dizer, são elementos aqui inseparáveis da sua vocação missionária dentro da comunidade cristã. Então é importante nós sabermos disso. É importante nós meditarmos sobre isso, para que nós vivamos isso de modo prático. Mas eu queria trazer um pouquinho do contexto aqui do Evangelho de João. Porque o Evangelho de João ele foi construído de modo muito bem organizado. João estava inspirado realmente quando ele decidiu aqui escrever o seu Evangelho. E ele foi o último a escrever dentro dos Evangelhos, não é? Inclusive, eu creio que a sua escrita deve ser uma das últimas, não é? Do cânon que está fechado aqui, dos livros que nós temos da Bíblia.
lá por volta de 90, do ano 90 depois de Cristo. E o quarto evangelho, ele se divide em quatro grandes blocos. No primeiro bloco nós temos a introdução, que é uma introdução longa, capítulo 1, até o versículo 18. Capítulo 1, versículo 1, até o versículo 18. Depois nós temos do capítulo 2, ainda final do capítulo 1, até o capítulo 12, do versículo 50, nós temos ali o livro dos sinais. Lembram que nós temos 7 sinais no Evangelho de João? Aí do capítulo 13, inclusive eu preguei o capítulo 13 aqui, vocês devem lembrar o que foi pregado no capítulo 13, né? O lava-pés. Do capítulo 13, eles já estão no cenáculo. Então do capítulo 13 até o capítulo 20, nós temos ali o livro da exaltação. E dentro do capítulo 13 até o capítulo 20, nós temos a narrativa da paixão. Depois do capítulo 17, que nós temos a oração de Jesus Cristo, a oração sacerdotal, nós temos ali, a partir do capítulo 18 e 19, nós temos Jesus sendo preso, Jesus sendo julgado, Jesus sendo crucificado, Jesus sendo sepultado. Aí nós entramos no capítulo 20, que é onde está o nosso texto. Capítulo 20, a partir do versículo 19 até o versículo 21. Então, dentro do capítulo 20, nós temos o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. A sua aparição para os discípulos aqui. Então, nós chegamos no quarto grande bloco, grande não, mas o quarto bloco, que é o capítulo 21, que nós temos o epílogo, portanto, do Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele foi cuidadosamente, acuradamente organizado, o Evangelho aqui de João. E ele foi confeccionado, realizado com um objetivo, com um propósito. E esse propósito está muito bem definido, ou pelo menos está muito bem ali, latente, destacado para os seus leitores, no capítulo 20 mesmo, no versículo 31, onde diz ali que ele escreveu os atos de Cristo Jesus para mostrar, para demonstrar que ele é o Cristo, o ungido de Deus. Então, o Evangelho de João tem um propósito muito bem definido. Quando perguntarem para nós por que João escreveu o seu Evangelho, para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para mostrar que Jesus, ele é o Cristo e que mediante a fé nele, todo homem recebe a vida eterna. Agora tem um tema no Evangelho de João, dentre os vários temas que existem no Evangelho de João, um se destaca. Existe uma característica no Evangelho de João que é o envio. O envio. Desde o capítulo 3, versículo 17, capítulo 5, 36, 37, os versículos, capítulo 6, versículo 38, capítulo 7, versículo 29, capítulo 8, versículo 42, trata-se de que o Pai, desde o início, João está informando, e eu diria que ele está dando ênfase até, que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Mas ele não simplesmente foi enviado pelo Pai para viver uma vida como todos nós vivemos aqui a nossa vida na Terra. Ele veio exclusivamente, intencionalmente, irmãos, para uma missão. Desculpa. Para uma missão. Então, é uma das características do Evangelho de João. E olha que interessante, porque nós temos esse destaque que Jesus ele foi enviado pelo Pai para uma missão. E no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16, nós temos Jesus fazendo uma promessa de envio. Quem viria? O Espírito Santo. O Espírito Santo viria. Então perceba que há uma característica muito destacada no Evangelho de João a respeito do envio. E é importante isso porque depois no nosso texto nós vamos ver isso. Ok? Mas veja, Jesus Cristo ele não prometeu apenas que o Espírito Santo viria. E de fato veio. Porque onde que nós vimos isso? Atos, capítulo 2, descida do Espírito Santo. Mas ele também designou, ele também enviou a sua igreja. Porque se você for para o capítulo 17, vá rapidamente para o capítulo 17, versículo 18. O primeiro que achar pode ler esse texto, por favor.
Então veja, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também vos enviei ao mundo. E percebam que é praticamente o mesmo a mesma fala do versículo 21 do nosso texto. Nós vamos ver isso. Portanto, irmãos, o que eu quero dizer para a igreja é que o tema do envio é uma característica do quarto evangelho, demonstrando que a missão do Filho enviado pelo Pai vai alcançar o seu clímax no capítulo 20, no versículo 21 que nós vamos tratar. Nós vamos ver do versículo 29 até o versículo 23. E o versículo 21 do nosso texto é quando os discípulos ali, de fato, começam a fazer parte. Ali eles começam a fazer parte da missão do Pai e da missão do Filho. Sendo assim, eu queria convidar a igreja a refletir comigo nesta noite, meus irmãos, a respeito deste tema, uma igreja enviada pelo Cristo ressuscitado. E nós vamos ver isso, veremos 3 verdades sobre a missão da igreja. A primeira é que ela recebe paz, a segunda verdade é que ela é enviada pelo Cristo, e a terceira é que ela é capacitada pelo Cristo ressuscitado. Vamos comigo ao texto, por favor, os versículos 19 e 20. Diz assim, então: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aí o versículo 20 vai dizer que ele mostrou as suas mãos e o lado. Seus discípulos se alegraram, porque viram então ali o Senhor. Aqui nós temos a primeira aparição do Cristo ressuscitado. Primeira vez que nós temos aqui a informação de que Cristo ressuscitou e de que ele apareceu para os seus discípulos, aqui entre o versículo 19 e o versículo 20, porque no início do capítulo 20 nós temos a ressurreição, ali João, Pedro, Maria Madalena vão até o túmulo, depois nós temos aqui um diálogo de Maria Madalena aqui, e aí nós temos o nosso texto aqui. E é interessante porque João, ao escrever, a partir do versículo 19, nós temos os versículos hoje, não é? Que nos facilitam, ele já situa a narrativa. Perceba que ele diz que ao entardecer do primeiro dia da semana, daquele dia. E que dia é aquele? Domingo. Domingo. Então ele situa a narrativa. Domingo, Jesus ressuscitou. É o que ele está dizendo aqui. E também, João nos descreve que os discípulos eles estavam reunidos em um local, e eles estavam reunidos a portas trancadas. Por quê? Qual a razão? Porque eles estavam com medo dos judeus. É o que diz aqui o versículo 19, que onde eles estavam ali em razão de estarem com medo dos judeus. E, obviamente, irmãos, isso aqui é muito significativo, porque dias antes o seu mestre havia sido preso, havia sido crucificado, havia sido morto. Obviamente que eles estavam temerosos, eles estavam com medo. Então, não há razão aqui para que nós julguemos os seus discípulos. Tenho certeza que todos nós também estaríamos trancafiados em algum local, acharíamos algum bunker aí para poder nos enfiar e nos trancar e que ninguém nos ache aqui. Certamente havia uma apreensão no ambiente ali em Jerusalém. Certamente havia insegurança diante dos acontecimentos recentes. O medo, portanto, era compreensível, totalmente. E seus seguidores, se fossem pegos, certamente eles poderiam sofrer a mesma coisa que o seu mestre sofreu. Porque se seu mestre sofreu, quanto mais seus discípulos não iriam sofrer. Certamente eles poderiam também, ao serem pegos, de virem a ser julgados e também serem mortos. Agora, olha que interessante, meus irmãos, porque é nesse cenário de temor que João aqui, de forma simples, ele nos traz uma informação. Porque vejam vocês, domingo, Jesus ressuscitou. E eu já havia dito aqui, em outras oportunidades, que os discípulos, eles aguardavam um libertador que iria tirá-los da tirania de Roma. Então, e nós já vimos isso, já foi dito aqui a respeito dos 2 discípulos de Emaús, já vimos também que Jesus ficou aparecendo por 40 dias para os discípulos, no capítulo 1 de Atos, preparando-os para a descida do Espírito Santo, fortalecendo, ensinando eles o porquê que ele teve que vir, morrer e tudo mais. Então, é totalmente aqui
factível que nós pensemos que de fato eles estavam com medo. E nesse ambiente temeroso em que eles estavam, João diz que Jesus veio. Vocês perceberam? Você já pensou? À medida que você está temeroso, à medida que você está desesperado, que você está apavorado, que você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe para onde correr, a palavra de Deus diz que Jesus veio. Veio. Obviamente que isso aqui é literal, mas pense um pouquinho na sua vida. Pense os momentos em que você está angustiado, pense o momento em que você está aflito, pense o momento em que você não sabe para onde ir, a sua mente está em trevas, o seu coração está perdido, você precisa de um GPS, e do nada vem a palavra do Senhor. E é dito que Jesus se pôs no meio. Jesus foi ao encontro deles. Jesus foi socorrê-los. Irmãos, eu acho isso aqui muito lindo porque Jesus, ele se pôs no meio. Ele é o sujeito da ação, ele mesmo. Ele é o sujeito da ação. A iniciativa por parte de Jesus, agora ressuscitado, em se aproximar, portanto, dos seus discípulos, quando estes permaneciam incapazes para saírem do ambiente que se encontravam, irmãos, isso demonstra uma graça grandiosa da parte de Deus, que nós não podemos mensurar. Nós aqui falando isso, não tem como nós medirmos o que aqueles homens, aquelas mulheres estavam passando naquele momento, naquele local, a frustração, a decepção, e ainda podendo serem pegos para morrerem, assim como também o seu mestre morreu. A gente não consegue ter a plenitude do que aqueles homens e mulheres estavam sentindo naquele local, e nos é dito que Jesus veio, ele ressuscitou, ele apareceu, estava ali. E não só isso, à medida que a Bíblia diz, que a narrativa nos informa que ele foi ao encontro deles, se pôs no meio deles, ele ainda diz: paz seja convosco. Meu Deus do céu, imagina você e eu em tempos de trevas, não sabendo o que fazer da nossa vida, e ouvir uma palavra dessa: paz seja contigo. Paz seja contigo, minha irmã Sara. E o coração com medo, o coração aflito, vivendo mil e uma coisas em nossa vida, não sabendo o que fazer. E aí você lê uma palavra dessa: paz seja convosco. Meu Deus do céu, obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor, em meio às dificuldades, aos problemas, aos sofrimentos, às vicissitudes da vida, o Senhor está comigo. O Senhor me dá paz. O Senhor me dá paz. Mas veja, irmãos, antes de trabalhar um pouquinho a paz seja convosco, é necessário dizer que as portas estavam trancadas. E vocês sabem por que as portas estavam trancadas? Porque estavam com medo, obviamente. Mas vocês sabem como que Jesus chegou até a eles e as portas estando trancadas? Vocês não sabem? Eu também não sei, que a Bíblia não nos diz isso. E meus irmãos, nós não fazemos teologia nessas coisas, ok? Onde a Bíblia se cala, nós nos calemos também. Porque nem é do interesse de João falar como que Jesus entrou. O interesse de João é dizer que ele ressuscitado apareceu no meio juntamente com os seus discípulos. Esse é o interesse de João, e é aí que nós fazemos teologia. Então, Jesus, ele disse: paz seja convosco. Essa saudação aqui, final do versículo 19, ela não é uma simples formalidade judaica, porque essa paz aqui de Jesus Cristo, você e eu já sabemos disso, consiste, meus irmãos, na conquista de Cristo Jesus, agora ressuscitado, realizada na cruz do Calvário. Ou seja, é a obra de salvação, é a obra de redenção que Jesus está anunciando aqui. Ele está dizendo: eu estou vivo, eu ressuscitei. Paz seja convosco. Não é apenas uma tranquilidade emocional. É muito mais do que isso. É como se Jesus estivesse dizendo: eu venci a morte. Paz seja convosco. Qual é o teu problema? Qual é o problema de vocês? O que vocês estão passando hoje? Eu venci a morte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Eu venci, eu estou coroado, eu estou vivo. Paz seja convosco. Trata-se da paz prometida pelo próprio Senhor antes da sua paixão. Porque o próprio Cristo, ali no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz. Lembram que ele falou isso? Deixo-vos a paz. E lembram que eu disse? O terceiro bloco é o bloco da exaltação, do capítulo 13 até o capítulo 20. Então, no capítulo 14, nós estamos dentro do bloco da exaltação. Jesus está no cenáculo, falando com eles, anunciando que é necessário que ele padecesse. Então, ele diz para os seus discípulos, vendo que eles estavam tristes, não é? Aí ele chega e diz para eles: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vou dar como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora Jesus aparece para eles, irmãos, e diz: paz seja convosco. Que maravilha, palavra do Senhor. É interessante porque quando Jesus aparece para eles, veja que o cenário não mudou. O cenário é o mesmo. O ambiente de Jerusalém é o mesmo, é o mesmíssimo. Estavam ali, quem sabe, as autoridades judaicas. Se pegasse algum dos discípulos, provavelmente eles também seriam mortos. Não mudou nada. Jesus não prometeu que eles não teriam mais medo. Jesus não prometeu que eles não teriam mais aflição. Jesus não prometeu que eles não passariam mais por agruras. Ele disse: paz seja convosco. É isso que Jesus faz na minha e na tua vida, meu irmão. Ele não promete te livrar do sofrimento. Nunca te prometeu isso. Talvez na glória. Na glória, todos nós vamos sim estar livres. As nossas lágrimas serão enxugadas na glória. Todas elas. E desde já diz a palavra do Senhor que Ele recolhe em odres as nossas lágrimas. Mas lá não choraremos mais. Mas aqui, enquanto passarmos por dificuldades, Ele promete a presença dEle conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não garante que não terão medo, mas Ele lhes dá ânimo e serenidade interior, para que seus discípulos continuem seguindo. E aí, em seguida, no versículo 20, ele mostra as mãos, né? É dito ali que ele mostra, portanto, depois que ele disse, paz seja convosco, ele precisa confirmar que era mesmo ele. Né? Porque imagina, apareceu o homem do nada ali no meio deles, paz seja convosco, será que é ele mesmo? Será que é Jesus Cristo mesmo? Aí, do nada, Jesus Cristo, pelo menos que a narrativa diz, mostra as mãos, sou eu mesmo. Toquem aqui do lado, sou eu mesmo, sou eu. Aí, quando os discípulos ficaram ali, quando foi confirmado, diz a palavra de Deus que eles se alegraram em ver que era o Senhor. Foi confirmado, diz a palavra de Deus aqui no versículo 20. É o Senhor que estava diante deles, que havia sido crucificado. Meus irmãos, as marcas da crucificação que Jesus mostrou para os seus discípulos estabelecem a continuidade entre o Cristo histórico, aquele que veio em carne, encarnou-se, não é? Viveu entre nós, e agora o Cristo ressuscitado. Desde o início, João já estava querendo mostrar para os seus leitores que Cristo o Filho de Deus, veio como um ser humano. Capítulo 1, a partir do capítulo 1, versículo 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Talvez hoje, nós vendo isso, nós não temos a compreensão total de quando João escreveu isso e o porquê ele escreveu. Contudo, João em Éfeso, quando escreveu o Evangelho de João, havia uma heresia chamada docetismo, que negava a encarnação, que não reconhecia que Jesus veio como homem e sofreu o que sofreu, porque como pode um Deus sofrer? Como pode um Deus morrer? Então, desde o início, o Evangelho de João também foi para combater a heresia dos docetas. Então, veja que importante, irmãos, nós sabermos isso. A veracidade do Evangelho. Jesus veio como homem. Então, ele está estabelecendo Jesus histórico que veio e o Cristo ressuscitado que ressuscitou também, em carne e osso, confirmando assim definitivamente a sua vitória sobre a morte. Aquele Deus pré-encarnado, não é? Que já era Deus, sempre foi Deus,
Tanto é que ele começa, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho, não é? Dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus antes de ser encarnado, depois Cristo encarnou, veio como homem, agora Cristo morreu, mas ele ressuscitou como homem. Ele venceu a morte, ele pagou no meu e no teu lugar aquilo que precisava ser pago, que eu e você não podíamos pagar. Ele fez tudo, nós não precisamos fazer nada. E de fato, ele veio, ele sofreu. Inclusive, Hebreus, se você for para Hebreus, capítulo 5, versículo 11, é dito que ele aprendeu as coisas pelo que sofreu Jesus Cristo. Ele sofreu. Você e eu não precisamos sofrer. O nosso sofrimento nem se compara. Assim como o Yuri orou, que ele sorveu todo o cálice da ira do Senhor. Para que você e eu não precisássemos e pudéssemos, de fato, desde já, à medida que cremos na obra do nome dele, e no nome dele, melhor dizendo, pudéssemos já viver uma vida eterna aqui, embora ainda não plena. Se nós morrermos com Cristo, certamente nós ressuscitaremos com Cristo Jesus, meus irmãos. João afirma, então, que seus discípulos se alegraram ao verem o Senhor. E aí eu queria apenas, para nós encerrarmos esse ponto aqui, falar a respeito de Tomé. Porque Tomé não estava quando Jesus apareceu. E se você for aqui para o versículo 24 em diante, desse mesmo capítulo, você vai ver que Tomé ali, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram para Tomé, os outros discípulos, imagina como é que ficou Tomé, como é que eu não estava aqui, como é que eu não vi o homem ressuscitado? Não, eu não acredito. Eu não acredito, só acredito se eu também tocar. Se eu tocar nas feridas dele. Aí é dito no sinal, não é? Na sequência, perdão, que passado 8 dias, estavam outra vez eles reunidos e Tomé com eles. Agora Tomé estava com eles. As portas trancadas de novo. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, a mesma coisa. E disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. A mesma coisa que ele fez com os discípulos. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé, então, adora o Senhor. Ficou alegre ao vê-lo, assim como os discípulos também. E disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós vimos Jesus? Jesus apareceu para alguém aqui? Talvez para alguns gurus aí ele tenha aparecido, né? Não sei se é verdade. Ele não apareceu. Mas você crê em Jesus? Bem-aventurado você. Mas o que eu quero dizer para a igreja, irmãos, é que assim como Tomé precisou de uma confirmação, porque às vezes a gente rotula Tomé, não é? O incrédulo. Deixa de ser Tomé. Creia. Os discípulos também precisaram de uma confirmação. Porque quando Jesus disse, passe já convosco, logo ele já mostrou as mãos. E ele mostrou o lado. Aí que é dito que eles se alegraram. Os discípulos também precisaram de uma confirmação. Todos eles, meus irmãos. Cumpre-se assim a promessa feita por Jesus durante seu discurso de despedida, lá em João, capítulo 16, versículo 22. Não precisa abrir. Diz assim, outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Louvado seja Deus. Eu queria aplicar, meus irmãos, este ponto, nós vamos para o segundo. Talvez você esteja aqui com receio de algo. Talvez você está com medo de alguma coisa, de alguma notícia que você recebeu, de alguma notícia que está por receber, quem sabe. Está meio cabreiro, não é? Está com medo. Talvez algo que você tenha que fazer, uma decisão que você tenha que tomar. E você está relutante quanto a fazer ou não fazer, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu, muitas vezes, já falei isso, já presenciei outros irmãos falando. Quando tem que tomar alguma posição em sua vida, eles dizem assim, eu não senti paz no coração. Não sei se você já falou isso. Não tenho paz no coração. Então não vou fazer nada, não tenho paz. Não tenho paz para ir em tal lugar. Amanhã eu tenho que viajar. Mas eu não estou com paz no coração. Estou com paz. Não sei se você já falou isso. Eu já falei isso. Mas não é o correto, irmãos. Não é o correto nós falarmos isso. Ao invés de nós falarmos isso, nós devemos dizer, se nós estamos seguros na paz de Cristo para fazer alegremente o que é certo. Nós não temos que sentir paz no coração. Nós temos que saber
se temos a paz de Cristo no nosso coração. Não o que as circunstâncias podem nos dar. Não o que a situação está dizendo se eu tenho ou não tenho paz. É a paz de Cristo. E com base na paz de Cristo, eu tomo as minhas decisões. Vamos para o ponto 2 aqui. Vamos seguir o movimento do texto. Versículo 21, veja comigo. Diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha que interessante, Jesus diz: paz seja convosco de novo. Aqui nós chegamos, meus irmãos, ao clímax do texto, da narrativa. Porque após Jesus confirmar a sua identidade, foi o que ele fez. Ele confirmou a sua identidade. Sou eu mesmo, toquem aqui nas minhas mãos, toquem no meu lado. Sou eu, o mestre de vocês. Então Jesus aqui, ele confirma a sua identidade e ele repete: paz seja convosco. Por que ele repetiu paz seja convosco? Ele já não tinha dito paz seja convosco? Por que ele teve que repetir? Uma vez não bastava? Paz seja convosco? A repetição de Jesus aqui não constitui uma mera formalidade. Mas essa paz de Jesus aqui, essa segunda paz de Jesus, estabelece uma coisa. Estabelece a restauração que os discípulos precisavam, porque eles estavam com o quê? Com medo dos judeus. Então essa segunda paz é uma transição entre a restauração de Jesus para com os seus discípulos e a missão que ele iria dar. A paz do ressuscitado não apenas dissipa o medo que dominava os discípulos, mas vai prepará-los para o envio. E em seguida, portanto, Jesus declara: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então veja, assim como significa do mesmo modo. Do mesmo modo que o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, do mesmo padrão. Mesmo padrão de obediência. É o mesmíssimo padrão aqui de dependência, de representação, pelo qual Cristo foi enviado. E João aqui, ao dizer que Jesus, não é? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, ele distingue os verbos enviar. O enviou-me aqui, na gramática, irmãos, grega, que foi escrito no Novo Testamento, está no que nós chamamos no particípio perfeito, que significa uma ação, um ato que aconteceu, foi concluído no passado, mas tem efeitos permanentes no presente. E qual foi o ato concluído no passado por Cristo Jesus? Crucificação, a cruz do Calvário. Esse ato foi concluído. E esse ato de Jesus tem efeitos permanentes. Para sempre. Tudo sempre. E aí Jesus diz: eu vos envio. Aí uma segunda ação do verbo é o tempo presente. É atual. É o que vocês vão fazer agora. Ou seja, debaixo do mesmo padrão que o Pai me enviou, de obediência, de representatividade, não é? Eu também vos envio. Vocês serão também dependentes da minha obra, assim como eu fui do Pai. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso é interessante porque, meus irmãos, porque indica um paralelo interessantíssimo aqui que Jesus está estabelecendo. Jesus está demonstrando aqui que a missão da igreja, ela não tem origem em si própria, mas ela deriva completamente da missão do Filho, que foi enviado pelo Pai. Então perceba, assim como eu fui enviado pelo Pai, eu também envio vocês. Portanto, a missão não é feita como vocês acham que tem que fazer. A missão da igreja não tem por base os eventos, não tem por base as programações, não tem por base pontuais ações evangelísticas. Mas a missão ela é feita na autoridade que eu estou dando para vocês. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na autoridade do Filho, irmãos.
Então isso é interessante nós entendermos isso e sempre voltarmos para isso, porque não raras vezes nós tomamos as rédeas da missão que é de Jesus, não é? Nós somos participantes e nós queremos por nós mesmos ditar como que a igreja deve fazer missão. É com base na autoridade do Filho, na identidade do Filho. A eficácia dessa missão se dá pela autoridade de Cristo, Cristo ressuscitado e pela capacitação do Espírito Santo. E todo o movimento dessa narrativa, se você prestar atenção, ela evidencia essa realidade. Porque, veja, os discípulos estavam com medo. Quem tomou a iniciativa de ir até eles foi Jesus. Quem tomou a iniciativa de dizer, paz seja convosco, foi Jesus. Quem dá a iniciativa a eles de serem enviados é Jesus. Quem vai dar os recursos para a igreja é Jesus. Então a missão se faz debaixo da autoridade de Jesus Cristo ressuscitado. Por isso que é importante nós entendermos a ressurreição de Cristo Jesus, meus irmãos. Queria aplicar esse ponto para a igreja, nós vamos para o último ponto. O envio faz parte, veja bem, o envio, irmãos, porque Jesus enviou, aqui nós temos o envio sintético, por assim dizer, da igreja. Começa com os apóstolos. Isso descamba para a igreja, desemboca na igreja, ok? Então o envio faz parte da vida daqueles que foram, por fé, resgatados por Deus. O envio não é opcional, irmãos. Não é se eu quero ou não quero fazer. Não é se eu devo ou não devo fazer. Eu fui enviado. Jesus, em algum dia, se pôs no seu meio. Em algum dia você percebeu a paz que só Ele pode te dar. Algum dia você ouviu do próprio Cristo que você foi enviado. E você já percebeu que Ele te dá todos os recursos inimagináveis para que você cumpra a missão, participando da missão do Filho, no poder do Espírito Santo. É um privilégio dos eleitos. É um privilégio daqueles que já reconheceram o senhorio de Cristo e a centralidade de Cristo na sua vida. Não é para todos e não é opcional para os eleitos. A missão não é algo que a igreja faz, é algo que a igreja é. A missão, irmãos, não se faz aqui ou acolá. Não se faz em Jerusalém ou confins da terra. Se faz tanto um quanto no outro. Ela é tanto local quanto global. Ela é tanto para os de perto quanto para os que estão longe. É um privilégio somente daqueles que tiveram seus corações alcançados pelo Evangelho e agora vivem toda a sua vida por Ele. Eu queria deixar uma pergunta final aqui para essa aplicação deste ponto. Você tem aproveitado a sua geografia? Você tem aproveitado onde Deus te colocou para florescer para o reino dele? Para cumprir o ID? Para participar da missão dele? Ou você está num local e vive só resmungando? Vive só reclamando? Vive só contrariada ou contrariado naquele local? Você não está vendo que onde você está eu não vou estar? E onde eu estou você não estará? Que ali é uma oportunidade que Deus te deu, uma geografia que outras pessoas não estarão onde você está, para fazer o que você tem que fazer como filho amado de Deus. Não desperdice a sua geografia. Se hoje você está onde você está, pense nisso. Você não está ali simplesmente para fazer um bom trabalho, para fazer um bom serviço, para ser alguém, construir uma carreira. Não é somente isso. Muito pelo contrário, isso vem na caçamba. Você está ali como um agente de Cristo Jesus. Irmãos, portanto, não desperdice a sua geografia. Façamos que nem... Talvez não temos as condições para criar uma empresa de exportação e importação, mas certamente você tem alguma habilidade. Certamente você tem alguma capacidade que outros não têm e que Deus quer usar exatamente isso que você tem. Porque você e eu fomos enviados. E lembre-se, irmãos, Ele nos dá os recursos. Ele já lhe deu os recursos. Coloque o joelho em oração. Se volte para Deus.
Medite nisso e certamente Deus vai colocar as pessoas que tem que colocar na sua vida, no seu caminho. Não desperdice, aquelas pessoas estão lá. E se você é quem conhece as verdades eternas de Deus por meio da palavra, não desperdice. Não perca tempo, não se distraia com outras coisas. Você foi chamado para uma missão. Ou você está ou você não está. Não tem meia grávida, irmãos. Ou tu está grávida ou tu não está. Ou tu é cristão ou tu não é. Você pode estar enfraquecido, você pode estar desfocado, mas se algo queima dentro do seu coração, volte imediatamente. Pare de perder tempo com coisas que não deve perder tempo. Nós precisamos, como igreja, entender isso aqui, meus irmãos. Não desperdice a sua geografia. E eu queria ir para o último ponto, que diz assim, versículo 22 em diante. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Jesus revela agora aqui como a igreja será capacitada para cumprir a missão. É pelo poder, nós já vimos isso também em Atos, não é? Pelo poder do Espírito Santo. Ele ordena aqui, olha que interessante, porque é um imperativo. Receber o Espírito Santo. Veja, não é se vocês querem receber o Espírito Santo. Mas se vocês estão ocupados para receber o Espírito Santo, irmãos, é um imperativo. Por que é um imperativo? Porque Jesus já deu um indicativo. Não se faz um imperativo sem antes dar um indicativo. Eu não digo para minha filha, não faça isso, sem dizer o porquê que ela não deve fazer isso. O porquê é um indicativo. Você não deve fazer por isso, por isso, por isso. Agora eu digo, não faça isso, é um imperativo. Então Jesus já disse tudo o que tinha que dizer para eles. Agora ele dá um imperativo, receber o Espírito Santo, porque é por meio dele que vocês serão capacitados para cumprir a missão, para participarem da minha missão. Eu vos envio, eu vos envio. E aí diz que Jesus aqui soprou. E esse soprar aqui nos lembra o ato criador de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, soprou nas narinas. A mesma palavrinha. É o mesmo efeito, é um ato criador. Eu e você não temos capacidade, habilidade, competência para fazer a missão. Se o Espírito Santo não estiver em nós, se não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos fazer, não vamos falar, não vamos testemunhar, não vamos viver, não vamos ensinar, não vamos proclamar. Não vamos. Porque será na capacitação, irmãos, do Espírito Santo. E vale destacar algo aqui, antes de encerrar. O Espírito Santo não começou a agir agora aqui na história da redenção. Nós já vemos o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. Não começou a agir agora. No Antigo Testamento a gente vê o Espírito Santo descendo sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre os juízes. Nós fomos para o livro de Juízes, ali nós vemos o Espírito Santo sobre os reis, não é? Tanto é que Davi, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, ou seja, a capacidade de governar. Então, o Espírito Santo estava já atuando no Antigo Testamento. Inclusive, depois, na transição para o Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo descendo sobre Cristo Jesus, fortalecendo para cumprir a missão. E onde culminou isso? Aquilo que os profetas já diziam, como Joel capítulo 2, versículo 28. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Ezequiel também, capítulo 36, versículo 26. O Espírito Santo descerá, e o Senhor tirará o teu coração de pedra e colocará um coração de carne. Agora nós vimos isso já em Atos também, capítulo 2 em diante, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Nós já vimos que não é para todas as pessoas, nós já vimos que é para pessoas de todas as nações. Mas não que todas as pessoas terão o Espírito Santo. Mas o importante é que o Espírito Santo já estava atuando no Antigo Testamento, capacitando para cumprir seus ofícios. Veja, irmãos, por fim Jesus vai declarar: se perdoardes, parece que está deslocado isso aqui, né? Se perdoardes os pecados de alguns, não é? Serão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Algo interessante aqui é que os apóstolos, eles não criam o perdão.
Eles foram comissionados, assim como a igreja, a liderança da igreja, para declarar o perdão. A ideia do que está sendo dito aqui por Jesus Cristo é à medida que a gente proclame o Evangelho e a pessoa creia no Evangelho, a gente declara, assim como nós vimos em Atos, Pedro falando, arrependam-se, para que seus pecados sejam perdoados. Nós vimos? Então nós vemos que a pessoa, ela recebe Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ok, teus pecados foram perdoados, mas se a pessoa for resistente, dura de coração, então nós não podemos declarar que os pecados dela estão perdoados. Nós seríamos loucos de falar isso. É isso que Jesus está falando para eles aqui. É nesse sentido. Então eles não criam aqui o perdão de pecados. Na verdade, trata-se da autoridade ministerial que Deus está dando, Jesus Cristo está dando para eles. Assim, a igreja não se torna senhora do perdão, mas ela é serva da palavra de Deus, daquele que possui toda a autoridade nos céus e na terra. E eu queria concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: esse texto aqui, capítulo 20, 19 a 23, ocupa um lugar estratégico no Evangelho de João. Depois que João registrou aqui, no início do capítulo 20, a ressurreição de Cristo Jesus, ele mostra aqui a missão redentora do Filho. E essa missão redentora, ela não se encerrou com a morte e com a ressurreição dele. Ele designou, ele enviou a sua igreja para participar da sua missão. O que eu fiz está feito, vai ter efeito permanente. E agora vocês são enviados para continuarem a minha missão. A igreja continua a missão do Filho. É derivado. A missão, irmãos, ela é derivada do Filho. A igreja não é inerente à igreja. Não é inerente à igreja. Se a igreja não estiver fundamentada, com base na missão do Filho, ela não tem uma missão. Ela não tem. Ela produziu uma missão por si própria, mas não é a missão do Filho. Assim como o Pai enviou o Filho ao mundo para realizar a obra da redenção, o Filho ressurreto envia para agora os seus apóstolos para proclamar essa mensagem ao mundo. A fé que conduz à vida eterna nascerá. Aí veja que interessante, porque olha, se a igreja tem uma missão, e é por meio da missão da igreja que outras pessoas conhecerão a Cristo Jesus, o que está no meio disso? A proclamação do Evangelho, o querigma, o conteúdo do Evangelho. É isso que as pessoas têm que ouvir, e nós também já falamos a respeito disso, que as pessoas, ou aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação, diz a palavra de Deus. Romanos 10, 27, é dito que a fé vem pelo ouvir o quê? As Escrituras. Se nós não sabermos falar das Escrituras, irmãos, o próprio Cristo, no Evangelho de João, diz que ao enviar o Espírito Santo vai fazer lembrá-los daquilo que Cristo fez. Se nós não soubermos o que Cristo fez e o que Ele requer, o que nós vamos falar para as pessoas? Vamos dar testemunho furado. Eu era um bêbado, agora não sou mais. Cristo me salvou, Jesus te ama, é suficiente? Lógico que não. Não é, irmãos. Por isso, irmãos, nós precisamos seriamente conhecer Jesus Cristo. Conhecer a obra do nosso Senhor. A missão da igreja não será desempenhada por capacidade humana, mas é capacitada pelo próprio Cristo mediante a ação do Espírito Santo. O texto nos recorda que participar da missão de Deus não é apenas um privilégio, mas também uma santa responsabilidade. O Senhor continua chamando homens e mulheres para serem seus embaixadores neste mundo, proclamando a paz conquistada na cruz e confirmada pela ressurreição. Acima de tudo, João nos recorda que toda a história da redenção converge e aponta para algo, para a glória de Deus, o Deus triuno, que continua reunindo o seu povo por meio da proclamação do Evangelho, até o dia que Cristo retornará para consumar definitivamente o seu reino. Talvez você tenha vindo aqui hoje como aqueles discípulos, com medo, inseguro, cansado, sem saber o que fazer. Mas Cristo, irmãos, Ele continua comunicando paz. E a despeito do que você está sentindo
Deus te enviou. E Ele continua enviando. E se Ele te enviou, é porque Ele já te capacitou. Eu queria fazer algumas breves aplicações para nós encerrarmos. A primeira delas, para que você reflita. Diante de tudo que nós vimos aqui, irmãos, nesse pouco tempo, como você tem vivido a missão que Cristo lhe confiou? Como alguém que apenas frequenta a igreja? Ou como alguém enviado pelo Cristo ressuscitado? Sob qual perspectiva você tem vivido a geografia onde Deus o colocou? Você tem vivido apenas para os seus próprios interesses? Ou você tem procurado cumprir o ID exatamente ali onde o Senhor lhe plantou? E a sua paz? A sua paz tem decorrido do seu bem-estar, da segurança ou da falsa segurança que esse mundo nos dá? Ou a sua paz, meus irmãos, ela vem da segurança do Cristo que está ressuscitado, está vivo e coroado? Como você vê a igreja hoje? O que é a igreja para você? Veja, irmãos, a igreja foi formada, tem uma missão. A igreja é só um lugar de consumo? É só um lugar de consumo? Será que é como aquelas pessoas que eu falei no início aqui? A igreja tem que atender tem que suprir as minhas necessidades, as minhas demandas. Ou nós somos um povo que fomos chamados para servir o nosso capitão, servir o nosso mestre. Ele está vivo, irmãos. Ele está vivo. Talvez nós não vemos ele, mas a palavra diz que ele está aqui. Ele está aqui. Nós somos chamados para servi-lo, para adorá-lo, para testemunhar, para proclamá-lo. Porque todo aquele que foi alcançado, veja bem, todo aquele que foi alcançado pela paz do Evangelho, paz do Evangelho. Quando a gente vê aqui, paz seja convosco, a paz de Cristo nós encontramos no Evangelho. No Evangelho. Se nós, eu e você, fomos alcançados por essa paz aqui do Evangelho, certamente, veja, irmãos, importante, significativo, certamente, se eu e você fomos alcançados pela paz desse Evangelho, nós fomos alcançados para cumprir a missão, para participar da missão do Filho que venceu a morte. Que Deus abençoe a igreja dele, irmãos. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, vamos agradecer por esse tempo que nós tivemos de instrução. Pai bondoso, Pai de amor, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra que é santa, que é viva, que é eficaz. Tua palavra, Deus, que é autoritativa para a nossa vida, normativa, e nós queremos, desejamos cumpri-la em nossa vida para que assim, Deus, nós também cumpramos a missão, participando da missão do Filho, capacitados, ó Senhor, pelo poder do Teu Espírito, para anunciar as boas novas, para testemunhar, nos dê um coração disposto, ó Deus, para servir ao Senhor onde quer que nós estivermos, para que vejam em nós a expressão do amor de Cristo, que fomos alcançados e que agora essa luz pode alcançar também outras pessoas, Senhor. Mude o nosso pensamento, leve cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus. Obrigado, Cristo, por tua paz, paz que o mundo não pode dar. Às vezes buscamos a paz deste mundo, mas é efêmera, ela é transitória, ela é passageira, Senhor. Que continuemos sempre buscando a tua paz, querendo a tua paz, ó Deus, e que também entendamos que somos enviados a despeito do que nós estamos vivendo, vivenciando, o que nós estamos passando, às vezes e muitas vezes são oportunidades, ó Deus, os reveses da vida para que nós testemunhemos do Senhor e nos apeguemos ainda mais ao Senhor e dependamos ainda mais do Senhor, porque assim como nós vimos, o Senhor mesmo nos dá os recursos, o Espírito Santo está conosco e nada pode tirar isso de nós. A tua palavra diz que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Nada. Mas que nós entendamos que não devemos, Deus, ficar parados, ó Deus, nécios,
com a nossa vida, mas que nos direcionemos a vivê-la, Deus, todos os dias, para a glória do Teu nome, agindo em conformidade com o que temos conhecido do Senhor. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos, ó Deus, por Tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém.